Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 295. No dia de hoje vamos meditar os capítulos 4 e 5 do Evangelho de São João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para meditarmos os capítulos 4 e 5 do Evangelho de São João. Tem pessoas que acompanham esta reflexão, o Novo Testamento, através do canal do Padre no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Tem também pessoas que estão nos acompanhando através do canal no YouTube da TV Século XXI. E com muita alegria, também algumas pessoas nos acompanham através da TV Século XXI. O vídeo, a nossa reflexão bíblica está sendo divulgada, pode ser encontrada todos os dias na TV Século XXI a partir das 6h25 da manhã. TV Século XXI está transmitindo este estudo bíblico. E aí, esses dias, conversando com a minha mãe contou que eles acordam cedo em casa, e aí prepara o café, e aí lá na cozinha minha mãe sempre fala pro meu pai, vai lá ver se o Daniel já chegou, vai lá ver se o padre, me chamam de Daniel, né? Vai lá ver se o Daniel já chegou. Aí minha mãe, Daniel tá chegando, é sinal que tá tendo abertura lá na TV Século XXI. Então, aqueles que puderem, liguem também lá na TV, acompanhem pela TV aqueles que acordam cedo e deixe o padre estender as mãos e fazer um pedido para vocês. TV Século XXI, uma TV católica que abriu esse espaço para que nós pudéssemos apresentar um vídeo católico, um vídeo de doutrina, desde o primeiro dia. Padre Eduardo, presidente da TV Século XXI, nunca disse aquilo que eu poderia falar, aquilo que eu não poderia falar, o tempo que eu deveria fazer os vídeos, que eu deveria pedir dinheiro pela Século XXI, que eu não podia falar do meu canal, não disse nada. Carta branca, total confiança. Um dia que eu fui conversar com ele e fomos tomar um café, no meu último dia de férias no Brasil, ele perguntou o que eu estava fazendo, comecei a contar um pouco e eu falei desse projeto. Já ligou para um funcionário e falou, vem cá, a TV Século XXI vai transmitir esse projeto do Padre Daniel. Opa, não estava nem sabendo. Eu fiquei muito feliz. E então, um abraço muito especial para quem nos acompanha através da TV Século XXI. E aí um pedido do padre, aqueles que puderem, como que é muito caro manter uma TV, a TV Século XXI também é um grande desafio. Não tem tanto apoio como muitas TVs católicas têm, apesar de ter muitos benfeitores. Então, quem puder, nós temos aqui o número, ligue lá na TV Século XXI e diga que você está acompanhando o estudo bíblico com o Padre Daniel e diz qual a sua opinião sobre o estudo bíblico. Aqueles que puderem, façam uma doação ou se tornem sócios. Qualquer contribuição, todos os meses, para quê? Para manter mais uma TV católica no ar. Abrir a TV, começar a TV é a missão do Padre Eduardo, mas mantê-la é uma responsabilidade de todos nós. Então não estou pedindo para mim, penso que a TV Século XXI merece todo o nosso aplauso, merece todo o nosso carinho pela coragem de transmitir esse estudo bíblico nosso. Então estou muito feliz e estendo as mãos para vocês, aqueles que puderem, com qualquer valor, colabore, liguem lá, falem que estão acompanhando o Padre e gostariam de contribuir. Tá? Então um pedido do Padre Daniel. Imagina algo que nós fazemos para a internet, passando em TV aberta no Brasil. Então isso é uma grande graça. Então elogie a iniciativa. Aqueles que puderem, colaborem. Manter uma TV aberta, católica, é uma missão de todos nós. E aí, voltando para a nossa meditação bíblica, hoje nós estamos nos capítulos 4 e 5. Hoje nós vamos ver, ontem nós vimos o primeiro sinal que Jesus realizou, que foi em Caná da Galileia, e hoje nós vamos ver o segundo e terceiro sinal. Mas antes do segundo e do terceiro, nós vamos ver Jesus e a Samaritana, que é um texto que deveria ser lido, deveria ser meditado. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos gastar apenas um dia para
para esse texto. Vamos gastar um dia, apenas um vídeo para esse texto no aprofundamento da Bíblia. O texto começa dizendo assim: gostaria de pegar 4 partes principais. Aqui, ontem o padre diz o sentido alegórico. O sentido alegórico é pegar e trazer para a nossa espiritualidade. Então hoje eu gostaria também de fazer uma interpretação que é alegórica, mas principalmente uma interpretação espiritual. Uma interpretação espiritual. Poderia fazer uma interpretação aqui teológica, e teológica nós vamos ver que os 5 maridos dessa mulher significam os 5 povos pagãos que a Samaria tinha aceitado, incluído ali entre os samaritanos. Então tem várias explicações, mas nós vamos ver um sentido espiritual do texto. Então o texto começa assim, capítulo 4. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus não os batizasse, mas os seus discípulos. Por isso Jesus saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Então nós vimos que Jesus estava na região de Jerusalém e aqui ele volta para onde ele tinha crescido, que era a região da Galiléia, o norte do país. Era preciso que ele passasse pela Samaria. Opa, aqui já tem um problema. Jesus ele estava no sul, estava em Jerusalém. Aqui nós estamos falando do centro. Nós estamos falando do centro-oeste do país. Aqui a Samaria é como se fosse assim, o Mato Grosso no Brasil, não muito longe da faixa de Gaza. Então nós estamos aqui na parte oeste do Brasil, do país, aqui de Israel. Naquele período não precisava passar pela Samaria. Por quê? Porque os apóstolos, aqueles que iam para Jerusalém, eles eram adversários dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Na época da conquista da Síria, os samaritanos começaram a se relacionar, se casaram com pagãos. Então dentro de Israel tinha como se fosse um estado, uma região que muitos pagãos tinham se relacionado com judeus e através desse casamento tinham nascido muitos filhos de casamentos mistos. Então os judeus diziam assim, eles abriram Israel para relacionamentos com pagãos e pessoas que não eram da nossa descendência. Então tinham sempre um pé atrás com os samaritanos. Podemos dizer que os samaritanos eles foram colonizados pelos assírios e aí eles se paganizaram. E aí após o exílio, eram muito mal vistos e excluídos. Então Jesus ele sai da Judéia, como estamos vendo aqui no versículo 4, Jesus ele sai da Judéia e foi para a Galiléia, do sul para o norte. Não era preciso passar pelo centro-oeste, mas Jesus passou. Ele não precisava passar geograficamente, porém precisava por ser Deus e por ser amor. Porque a mensagem de Jesus veio para todos, não apenas para um grupo, veio para todos, primeiramente por Israel. Ele não precisava, o texto diz, precisava passar pela Samaria, versículo 4. Alguém que conhece geografia vai dizer, ele não precisava passar, aqui tem o erro do texto. Então, geograficamente, ele não precisava passar pela Samaria, tinha outros caminhos. Mas, divinamente, por ser Deus, que deve amar e acolher a todos, por ser Deus, por ser amor, ele precisa passar. Jesus ele muda de caminho para ter um encontro pessoal com uma mulher. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre essa mulher. Ele precisa também passar. E ele vai passar, mesmo que muitas vezes, podemos dizer assim, ele muda de rota, ele precisa passar na nossa vida. E ele tem um dia e um horário marcado. E aí, muitas vezes, esse dia, esse horário é hoje. Do mesmo jeito que Jesus ele mudou de rota para passar na Samaria e se encontrar com aquela mulher, ele vai fazer assim também conosco. Por quê? Porque o amor de Deus é muito diferente do amor humano. O amor de Deus, ele sempre tem iniciativa, ele sempre nos procura, mesmo quando humanamente nós estamos fora da rota aceita pela humanidade. Então as pessoas muitas vezes nos amam por aquilo que nós temos que dar por elas, por isso que evitavam a Samaria. Jesus ele faz totalmente o contrário. Jesus ele vai para a Samaria porque ele sabia que ali havia alguém que precisava de uma forma especial ser amado e era uma mulher. E aí o texto continua. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Então, olha, quem conhece de temperatura, meio-dia, ali é perto do deserto, meio-dia, nós podemos imaginar, meio-dia é sempre um período que nós temos muito calor. Veio então uma mulher da Samaria buscar água, e aí Jesus lhe disse, dá-me de beber. Então,
Meu irmão, minha irmã, meio-dia é o horário mais quente do dia. Ali não era um bom horário para buscar água. Por que aquela mulher buscava água meio-dia? Uma conclusão meio óbvia é porque ela não queria ser vista pela maioria das pessoas, porque ela estava fazendo algo escondido. E por que ela estava fazendo algo escondido? E aí aqui Jesus ele começa o diálogo. Jesus ele diz, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar algo, ou seja, Jesus estava sozinho com ela. Então a primeira coisa, meio-dia. Por que meio-dia? Porque ela queria vir sozinha, ela não queria ser vista pelos outros. As pessoas estavam em casa, as pessoas estavam fazendo outras ocupações, e ali ela não seria vista, não seria apedrejada, não seria criticada. E aqui nós começamos a trazer para a nossa vida em um sentido espiritual e podemos ver que o pecado nos traz vergonha. O pecado nos afasta muitas vezes das pessoas. Uma pessoa que peca, ela procura muitas vezes viver escondida, ou ela peca escondida, ou à noite, ou em horário que ela não pode ser vista por ninguém. Então essa mulher ela aparece meio-dia, por quê? Porque isso daqui é uma consequência do pecado. O pecado, ele nos traz vergonha. Mas ali era uma pessoa que estava machucada. E por estar machucada, era uma pessoa que desconfiava de tudo e de todos. Então, logo que Jesus chega, ali podemos ver um pouco mais adiante no texto, ela já começa a perguntar, quem é você? Por que você confia? Por que você conversa comigo? Você é um judeu? Você conversando com uma samaritana? Então, nós podemos ver uma mulher totalmente insegura, desconfiada e triste. Ela foi buscar água, mas no seu coração havia uma sede de uma água mais profunda. Qual que era a sede que havia no coração dela? O texto fala que ela teve 5 maridos. Sem dúvida nenhuma, a sede maior daquela mulher que ela foi buscar água era a sede de felicidade, a sede de amor, a sede de realização e a sede de satisfação. Então aqui nós temos o sentido literal, mas nós também podemos ver um sentido espiritual do texto. Aquela mulher tinha sede. Por quê? Porque ela buscava a água errada. Ela pensava que homem traria ou mataria a sua sede de felicidade. E ela chegou a ter 5 maridos e mesmo assim ela tinha vazio e não era feliz. Quantas vezes que nós encontramos tantos jovens tristes buscando felicidade em fontes erradas, felicidade em objetos, em prazer, em vício, em internet, mas aqui sabemos disso, aqui não existe satisfação e o coração ele não está preenchido e ele não se preenche pelo vazio. Quem busca em fonte errada irá se machucar e não matará a sua sede. E aí nesse momento é preciso ser radical. Tem uma frase se não me engano, ainda do Papa Bento XVI, que ele diz assim, os jovens não temem os desafios, o que eles temem é uma vida sem sentido. Então, quando você propõe algo exigente para os jovens, eles não têm medo. O que eles têm medo é de uma vida sem sentido. Então, Jesus ele sabia que aquela mulher precisava de cura. E aí, na Samaritana, que era um dos locais mais excluídos, ele chega e se encontra com uma mulher que foi meio-dia. Então, no local dos excluídos, uma mulher que era ainda mais excluída. E aí, as primeiras palavras dela, versículo 9, a samaritana disse a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então coloque ali nos comentários, aqueles que estão nos acompanhando através da internet, aqui vamos ver as maneiras que ela chama Jesus. Primeira delas, versículo 9. Na minha Bíblia está tu. Eu tenho aqui também a Bíblia do Peregrino, muito boa, uma ótima nota de rodapé. Capítulo 4, versículo 9. Vamos ver aqui, ó. Como é que tu, sendo judeu, pedes para beber a uma samaritana? A Bíblia da CNBB também aparece tu. Então aqui, infelizmente, a meditação ela tem que ser rápida. Vamos ver como que vai se desenvolvendo o texto, como que ela vai chamando Jesus. Vamos focar agora nesse ponto. Então, o diálogo, do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus, ele caminha, e aqui Jesus ele senta. E aí depois Jesus faz uma pergunta, você pode me dar água? E lá Jesus pergunta, você sabe o que aconteceu? Então Jesus ele vai, primeiro ele acompanha, ele dialoga, depois ele ensina, e aí depois ele celebra, depois ele envia em missão. E aqui aparecem esses sinais. Então vamos ver aqui a maneira que ela vai chamando Jesus. Versículo 9.
como é que tu, sendo judeu, primeiro tu. Versículo 11, a mulher disse, Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens esta água viva? Primeiro é tu, segundo é Senhor. Olha como que a revelação ela vai acontecendo. E aí nós vamos um pouco mais adiante, vamos ali no versículo 15. A mulher disse então a Jesus, então primeiro é tu, depois é Senhor, ali no versículo 11. E aí eu vou ver aqui na Bíblia da CNBB também, primeiro nós estamos ali no versículo 9, a palavra é tu. Versículo 11, aparece Senhor. Versículo 15, novamente Senhor. Agora vamos para o versículo 19. A mulher lhe disse, Senhor, vejo que és um profeta. Tu, Senhor e profeta. E aí nós vamos um pouco adiante no texto. Se nós formos um pouco adiante no texto, nós vamos ver que a mulher, aí ela compreende, sabe quem é Cristo de verdade. Versículo 29. Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Então, olha o processo de descobrimento que ela teve de Jesus. Primeiro ela chama de tu, depois de Senhor, depois de profeta e depois de Cristo. Jesus precisava passar pela Samaria. Jesus precisa passar pela nossa vida porque ele é amor. Jesus encontrou com aquela mulher meio-dia. Por que meio-dia? Porque o pecado nos traz vergonha. O pecado nos deixa pessoas escondidas que não querem ser vistas pelos outros. E aí depois Jesus encontrou, os discípulos foram comprar outras coisas. Jesus encontra com ela sozinha. Ela estava sozinha. Como que o anjo apareceu a Nossa Senhora? Quando ela estava sozinha em casa. Como que Jesus convida Pedro, depois da pesca milagrosa, capítulo 5 de São Lucas, duque em alto, avance para águas mais profundas. Como que ele chama Pedro? Sozinho. Por quê? Porque Deus, ele quer falar sozinho, porque ele quer nos encontrar de uma forma singular. Veja que momento lindo na nossa crisma, como que nós somos crismados, sozinhos, individualmente. Isso mostra que Deus, ele não quer ser um estranho na nossa vida. Ele quer nos encontrar de uma forma especial e de uma forma singular. E aí lá no final do texto, o diálogo poderia ser analisado por cada um de nós, tem uma parte que diz assim, que ela deixou a jarra, que ela deixou o seu cântaro, que ela deixou aquilo que ela vinha buscar água. Se vocês encontrarem ali na Bíblia de vocês, depois vocês podem... Na minha Bíblia está no versículo 28, todas as Bíblias seguramente, versículo 28 diz assim, a mulher deixou a sua bilha e foi à cidade dizendo às pessoas. Por que ela deixou a bilha? Porque aquela não precisava mais de uma água como aquela, porque aquela água que ela precisava passou a ser secundária, porque quando nós nos encontramos com Cristo, nós passamos a ter uma sede diferente, nós passamos a ter uma sede de evangelizar. Então, a prioridade na vida dela ali acaba e começa, a prioridade na vida dela acaba mudando, a prioridade passa a ser anunciar o Senhor. Então veja como que Jesus realiza esse projeto de conversão do ser humano, de forma pedagógica e de forma lenta. Irmãos e irmãs, dia de hoje tem textos assim muito interessantes. Nós vamos agora ainda no capítulo 4, versículos de 43 até o versículo 54. O que acontece nesse capítulo? Nesses versículos de 43 até 54, aqui nós temos o segundo sinal. E esse segundo sinal tem um funcionário, um filho de um funcionário real. E esse filho desse funcionário real, aqui novamente, olha, aqui nós temos não a maneira que ele chama Jesus, mas a maneira que Jesus vai chamando esse homem. Primeiro ali, o texto vai chamando esse homem. No versículo 46, ele é chamado de funcionário do rei. No versículo 50, ele é chamado de, ele respondeu, podes ir, teu filho vive. O homem acreditou, funcionário do rei, pois ele é chamado de homem, e aí no versículo 53 ele é chamado como? Ele é chamado de pai. Qual que é o específico deste segundo sinal? Havia um homem que tinha um filho que estava quase morrendo, e aí ele procura Jesus e depois Jesus, ele realiza um milagre. Ele realiza um milagre mesmo sem Jesus estar ali pessoalmente na casa daquele homem. E aí,
como aconteceu em bodas de Caná, eles acreditaram. E olha como que está no final do texto, no versículo 53, teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a família. Ou seja, por que é um sinal? É um sinal porque Jesus realizou algo extraordinário. E depois o que acontece? O que acontece é a fé. O texto continua assim. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Então aqui é o segundo sinal. Primeiro sinal, água em vinho. Segundo sinal, Jesus, ele, através da sua divindade, ele dá vida a um homem que estava praticamente morto. Ele cura uma pessoa que estava praticamente morta. Vocês lembram, no dia de ontem, o padre mostrou aqui algumas partes diferentes, 5 partes naquele primeiro milagre. Então nós vamos ver aqui um paralelo para ver como que a narração de São João é uma narração muito bem organizada, uma narração muito bem estruturada. Então ontem o padre disse problema. No versículo 3, capítulo 2, qual que era o problema? Faltou vinho. E aqui nós temos um problema. Qual que é o problema? O oficial romano, filho dele, estava quase morrendo, versículo 46. E aí nós temos um pedido. Jesus, a mãe dele, Nossa Senhora pediu, eles não têm mais vinho. E aí qual que foi o pedido de hoje? O pedido, ele pediu que Jesus fosse à sua casa para curar o seu filho. Também tem um pedido aqui no versículo 47. Depois ontem, resposta de Jesus, mulher, o que nós temos a ver com isso? E aí depois, resposta de Jesus, a não ser que essas pessoas veem sinais, elas acreditarão. Mas elas não acreditam. Então Jesus questionando que aquelas pessoas não acreditam. Jesus novamente questionando, e as pessoas, ou aquele homem poderia depois desse questionamento ter desistido. E aí depois a reação de Nossa Senhora, depois de ter sido questionado, o que nós temos a ver com isso? O que é a reação dela? Ela diz, façam tudo o que ele vos disser. E aí qual que foi a reação daquele homem? Aquele homem pegou e foi para sua casa e acreditou que o seu filho estaria curado. E aí qual que foi a consequência? Teve o vinho. Qual que foi a consequência aqui? O filho daquele homem acabou recebendo a cura. Então, a segunda cura, um rapaz, um homem, 38 anos, um homem enfermo há muito tempo, um jovem enfermo, há um bom tempo, estava quase morto. E aí, através da ação de Jesus, ele volta a viver. Também é uma perícope, um texto que pode ser estudado com mais calma. Versículo 5, nós vamos ser breves. Capítulo 5, nós vamos ser breves. Capítulo 5 fala de uma festa. Aqui nós temos traduções diferentes. A tradução da Bíblia da CNBB diz de Bezata, o enfermo de Bezata. E aqui tem outras traduções que falam a piscina de Betsabeia. Então são traduções diferentes para dizer a mesma coisa. Ali havia uma piscina, como se fosse um pórtico, e aí, quando aquela água se movimentava, jogavam uma pessoa lá na água e ela era curada. Então tinha essa tradição. E aí vem Jesus, ele encontra uma pessoa que estava enferma, uma pessoa que era paralítica, já faziam 38 anos, então já fazia muito tempo. E aí Jesus diz assim, por que você não foi curado? Ele diz, porque ninguém me leva para a água. Então aqui a iniciativa foi de Jesus. A pessoa não tinha iniciativa, não pediu nada para Jesus, e aí vem Jesus e diz assim, você foi curado, você foi curado. E ali ele fica muito feliz, e depois disso tudo, Jesus vai para o templo, aquele homem estava no templo, e Jesus procura ele uma segunda vez e diz assim para ele, homem, os teus pecados estão perdoados. Agora, ande corretamente para que algo muito pior não aconteça com você. Uma pergunta que eu fazia a mim mesmo é, quais os pecados dele? Jesus diz, olha, não peque para que algo muito pior não aconteça. Qual que é o pecado? Existe uma doença espiritual chamada assídia. Qual que é a assídia? Assídia é o comodismo, é a preguiça. Aquele homem estava ali aguardando a água, ele não pedia ajuda para ninguém, ele nem pediu a cura para Jesus, e aí Jesus se aproximou, era como se Jesus convencesse ele a buscar ajuda. Ele aceitou. E depois vai Jesus no templo, encontra com ele de novo, e é Jesus novamente quem toma a iniciativa. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós nos acomodamos. E esse também
é um grande pecado. Irmãos e irmãs, nós temos aqui 2 sinais, um no capítulo 4, outro no capítulo 5. Amanhã, apenas um capítulo, um dos capítulos mais bonitos e importantes, capítulo 6. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.